Alô, fazendeirada do Brasil. Olha, não gosto de me distanciar muito, de passar muito tempo sem rever amigos. Eu gosto de rever amigos. O encontro com amigos, você atualiza a conversa aqui para as bandas de Minas Gerais e Brasil inteiro conhece essa história de que a gente atualiza a prosa. É bom demais, relembra o que se fez, pensa no que se vai fazer. Quando esse amigo é uma pessoa de postura cultural acima do nível de conhecimento, intelectualidade, é um escritor, é o caso do meu encontro agora com Nelson Barreto, jornalista em Brasília, especializado nessas questões de paz no campo, né? Nelson, que bom te ver de novo, cara. O prazer é todo meu, Crozara, nessa oportunidade de falar com o Brasil profundo, que é cada vez mais o Brasil de ponta, que são os nossos agropecuaristas, né? E que nas outras ocasiões que tivemos oportunidade de falar da paz no campo, quantos problemas nós tivemos, né? E que ainda estão latentes, não é a hora de deixar cair a vigilância, né? Nós estamos agora com a questão do marco temporal, que já falamos outra vez. Mas gostaria que você falasse, porque o Dom Bertrand, em sua entrevista que fizemos recentemente, ele colocou bem essa questão do marco temporal e que você, estando em Brasília, traz informações novas para 2022. Exato. O que acontece? O Brasil já tem 13% do seu território demarcados como terras indígenas. Fica principalmente na região amazônica. Já é um absurdo porque são pouquíssimos índios, quer dizer, 200 mil índios, né, com uma região que dá quase o sudeste do Brasil. Quer dizer, bem, de lá para cá, o que eles fizeram? Eles foram inventando novas áreas indígenas. Eu soube de um caso lá em Mato Grosso, que apareceram 2 andarilhos, eles já disseram que eram índios isolados. 400 mil hectares. Estão embargados lá. Quer dizer, onde é que vai parar o Brasil? A pessoa tem o título de propriedade há 50, 100 anos e, de repente, não, aqui é uma terra indígena. Então, isso é um marco temporal. Só vai ser terra indígena, demarcada, aqui, quando os índios estavam lá até 1988. Isso é um marco temporal. De lá para cá, tem que preservar o direito de propriedade. E eu estou acompanhando lá em Brasília e a questão surgiu com o voto do ministro Fachin, que é a tal teoria do indigenato, que o Brasil era todo dos índios. Então, na hora que apareceu um índio e disser, não, eu quero essa terra, a justiça tem que dar essa terra. Bem, isso é totalmente um absurdo. Graças a Deus houve o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que disse, não é assim. Quer dizer, nós não podemos voltar na história. Existe o direito de propriedade. Isso daria uma insegurança jurídica terrível. E está empatado esse julgamento. Não sabemos a posição dos outros ministros. E corre, paralelo, um projeto de lei de 2007 ainda, 490, que foi atualizado. Sim. Já foi aprovado na comissão. Falta ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a Paz no Campo está fazendo uma petição, uma campanha de petição, junto ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e aos outros deputados que votem logo esse projeto. E também junto ao Supremo, que não deixe prosperar essa queda do marco temporal. O Supremo vai passar para a Câmara dos Deputados? Te pergunto, vai passar essa questão, essa decisão sobre o marco temporal? O senhor tem informações seguras sobre isso? Uma pessoa esteve com um dos ministros e esse ministro disse, isso é um assunto muito sério, muito grave e que o Congresso que tem que decidir isso. E, portanto, ficaria congelado no Supremo. Mas essa situação instável que nós temos do Supremo, não podemos dar garantia disso. Por isso, eu estou vendo as lideranças rurais muito acomodadas
deveriam pressionar as suas bancadas de deputados para colocar logo em votação. Que, de fato, isso aí cabe uma legislação. E legislação quem faz é o Congresso Nacional, não é mesmo? É. Conversar com você, Nelson, que é colega de profissão, né? E que está numa área. Eu definiria você como um jornalista de assessoria, mas não porque na área redacional, com esses assuntos do campo, você é perfeito. Eu vejo livros na sua mão, eu vejo material literário, né? É sobre... Legenda épica e curiosidades na história do Brasil. Olha só. Por quê? Uma das coisas que a esquerda está fazendo e fez no Brasil é deturpar o nosso passado. Quem não tem passado não vai ter futuro. Então o Brasil, se não conhece toda a grandeza que foi a nossa história, ele não vai ter futuro. Ele está prestes a ser dominado por uma minoria de esquerda. Então esse livro do Carlos Lana, que eu colaborei, trata justamente sobre fatos que são escondidos. Nós temos todas as fontes, mas que não são narrados. E fatos até curiosos, por exemplo, como a passagem do apóstolo São Tomé pelo Brasil, né? A visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve Dom Afonso Henriques, como é que os portugueses chegaram no Brasil, depois como é que foi o encontro com os índios, as batalhas que houve, as intervenções, né? Milagres, até na defesa de Pernambuco, lá contra os invasores holandeses, etc. Então, tudo isso mostra como o Brasil deve se orgulhar do seu passado. Claro que, como tudo que é humano, tem suas falhas, mas foi sempre muito abençoado com a presença e a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre converso nesse ambiente, nesse cenário, com o Dom Bertrand, e agradeço à Casa Real do Brasil, né, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, principalmente ele, porque nos permite utilizar esse cenário que é um pouco religioso. Aqui nós temos Nossa Senhora, mas não é. Todo o produtor rural brasileiro, de uma forma ou de outra, acredita no sol, na terra, na chuva, né? Nas benesses da natureza, que lhes são parceiras e, né, bem-vindas, mas acredita no Deus, Nosso Senhor, numa força superior, no Deus que manda chuva. Exatamente. Não é? E tem fatos muito curiosos. Outro dia eu estava lendo até de uma cidade que o padre levou uma imagem de Nossa Senhora, né? E o bispo achou feia a imagem e colocou para o interior. Bem, a cidade pararam as chuvas durante 3, 4 anos. Chovia em volta e não chovia lá. Aqui em Minas, Monte Sião. Aí resolveram, não, vamos trazer a imagem de volta. Eu estou vendo porque eu não sabia dessa história. Tá vendo? Mas é verídica. É verídico. Aí trouxeram a imagem de volta. Quando chegou na praça, já começou a cair a chuva. Olha só. Então a imagem de Nossa Senhora é chamada Nossa Senhora das Águas. E isso é muito comum, as procissões e tudo que se fazem no interior. Agora, por que a importância de nós conhecermos a história e conhecermos esses argumentos? Porque os filhos dos fazendeiros, eles vão estudar, vão fazer faculdade. Infelizmente, as faculdades estão infestadas de esquerdistas, professores, que tiram a fé das pessoas, né? E, por incrível que pareça, o comunismo, que fracassou no mundo todo, eles ainda defendem o marxismo. Então, esses alunos precisam chegar com argumentos, conhecimento. Até o presidente Bolsonaro citou uma frase do Evangelho que é muito interessante, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quer dizer, é importante todos estudarem, lerem, conhecerem esses argumentos, porque é na batalha das ideias que nós vamos vencer. Tá certo. Um outro jornalista importante, colega seu, colega nosso, que atua aqui no País do Campo, nesse movimento muito bom, é o Hélio Brambila, que está sempre presente nos eventos, nas exposições. Parou de andar um pouco porque os eventos cessaram com relação à pandemia, foi preciso. Mas o Hélio Brambila já comprou uma mala nova e já vai botar o pé na estrada de novo. E eu até quero, depois dessa conversa com você, também registrar aqui um bate-papo com o Hélio Brambila.
O Hélio me falou uma coisa que eu fiquei assim reflexivo e falei, vou perguntar a Nelson. Não falei com o Dom Bertrand, que eu sei que tem lá o Dom Bertrand um sangue alemão, eu não sei por que o Brambila me falou isso. Não é que o programa e a entrevista com você... É, a princesa mãe de Dom Bertrand é alemã, né? Pois é. Não é que o programa e a entrevista com você, nesse momento, assume um caráter de fofoca, longe de nós, certo. Tudo isso. Mas o que quis dizer Hélio Brambila quando falou não basta os chineses, agora os alemães? O que ele quis dizer com isso? É que houve uma troca de governo na Alemanha, subiu o social-democrata Schloss, e é socialista. E a ministra de Meio Ambiente é conhecida, é uma radical ambientalista contra o Brasil. Então, por exemplo, como é que eles querem prejudicar o Brasil? Dizer, olha, o couro que é revestido os carros na Alemanha vem do Brasil, que é fruto do desmatamento. Do boi brasileiro, boi brasileiro. Ocupou o lugar da mata. É. Na ideia do pessoal, né? Sendo que é o contrário. É só chegar lá na Amazônia e ver que a Amazônia está intacta, né? 84%. O Brasil que mais preserva. Enquanto a Europa não tem uma APP junto aos rios nem nada. Tá bom. Então a campanha, eu agradeço, Crosar, esse encontro, né? E conclamo todos os nossos agropecuários. Espera aí que eu quero mais falar com você. Eu quero continuar o assunto com você. Tá certo. Eu vou chamar um intervalo comercial aqui e quero até intitular esse momento do Brambila como a bronca do Brambila, certo? Tá certo. Porque aí eu passo a responsabilidade, a bronca que Dom Bertrand vai dar para cima dele, né? Quem que era da alemã lá? A mãe? A princesa Elizabeth. A princesa Elizabeth. Se vira, Brambila, com o Dom Bertrand. Momento de descontração, brincadeira, para tratar de um assunto muito sério, que é essa questão de mudança, né, de ideologia na Alemanha e que mexe com o Brasil. Essa história do boi brasileiro, que produz o couro, que reveste carros na indústria alemã, está querendo parar com isso, porque dizendo que o boi é um mal para o meio ambiente, quando a realidade é muito outra. Campo Grande, ande! Ok, de volta aqui na conversa com o jornalista Nelson Barreto, que fica sediado em Brasília, né? Mas não é daquela Ilha da Fantasia, não. Lá tem muito trabalho para o seu lado, né, Nelson? Exatamente. Lá pega firme, né? Brasília tem os dois lados. As pessoas pensam que é só a Ilha da Fantasia. Não é. Mas não. Nós temos um trabalho intenso, porque as forças desagregadoras, principalmente essas ONGs, que são muito bem financiadas, entendeu? Fazem um lobby terrível, tanto no Poder Judiciário quanto no Legislativo. E até no Executivo, porque o governo tem aqueles funcionários que são... não são temporários, são de carreira, então trazem as ideias da esquerda. As ONGs são bem financiadas ou eram bem financiadas? Não, são muito bem financiadas porque vem dinheiro do exterior, né? Ah, sim. Vem dinheiro do exterior, da Europa, etc. De origem esquerda ou direita, politicamente falando, idealisticamente falando? É de esquerda. Isso precisa até esclarecer que Dom Bertrand tem sangue alemão, mas é o sangue bom alemão. Porque na Alemanha também tem a parte da esquerda e a parte da direita, né? Tudo tem, né? E quando eles vêm aqui para o Brasil, outro dia até o Bolsonaro deu essa notícia, um milionário americano, ele há 30 anos vem todo ano para pescar, caçar lá na Amazônia. Tal o encanto que ele tem pelo Brasil, né? Então, nós não podemos generalizar, mas infelizmente a ONU, esses organismos internacionais estão nas mãos da esquerda. E o Brasil chegou de peito erguido e dizendo, nós é que preservamos, vocês é que nunca cuidaram. E agora nós queremos a verba para manter essa preservação. E foi muito boa a atitude do governo brasileiro. Ô Nelson, eu quero te agradecer,
Porque toda vez que eu te convido para uma conversa, você não foge da raia. Assim como o jornalista Hélio Brambila, que vai participar daqui a pouquinho, eu quero chamar um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu falo com o Brambila, que assume aí a sua cadeira. Pode assim? Fica legal? Fica bacana? Muito bom. Só quero agradecer, Crosar, então, e mandar um feliz Natal e Ano Novo para todos os nossos agropecuaristas. Tá bom, foram palavras firmes, sinceras, descontraídas do jornalista Nelson Barreto. Eu vou para Campo Grande, volto já a Campo Grande. Estou de volta aqui depois de uma presença muito importante aqui em São Paulo, no Pacaembu, onde reside o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e conversei com a sua assessoria, fiz uma boa entrevista que acabou no último bloco, a conversa com Nelson Barreto. Eu quero conversar com Hélio Brambila, que é o contato de frente, aquele que está mais no WhatsApp com a gente, na divulgação. O Dom Bertrand dá um passo para cá, ele já me telefona e conta. O Dom Bertrand é chamado para muitas entrevistas e conferências, ele me informa de tudo. Eu quero te agradecer nesse sentido, Brambila, e desejar a você feliz andança pelo Brasil, porque estão voltando os eventos, tipo Expo Zebu, Expo Grande, e começa por aí afora, Ribeirão Preto, e você vai em cada uma delas. Tudo bem, Hélio Brambila? Bom dia, Crosara, bom dia, Douglas. É uma satisfação muito grande falar para vocês, todos os produtores rurais do Brasil, e expressar o meu agradecimento a vocês aí, certo, né? Porque vocês mantiveram, né? Deus acima de tudo, os nossos trabalhadores da saúde, né? Que cuidou exatamente nesse ano aí trágico da Covid, né? Os 2 anos da Covid aí, praticamente, né? E vocês tiveram aí, junto com os caminhoneiros, produzindo, transportando, não houve fome no Brasil, não houve fome, foi mitigada muita fome do mundo, porque vocês produziram, vocês trabalharam. Tá né? certo. Mas nem tudo é céu azul de brigadeiro, né? Então tem coisas pelo meio aí. Então, eu quero agradecer também o apoio que vocês deram na questão toda do marco temporal. Nós lançamos, então, esse manifesto aqui, e foi um manifesto com mais de 100 mil exemplares físicos, certo? Né? Físico, distribuído no Brasil inteirinho, desde Roraima até o Rio Grande do Sul, certo? Fora os milhares ou milhões que foram divulgados pela internet. Por quê? Porque o marco temporal não pode passar, certo? Né? Não pode passar. Então, precisa se mobilizar todo mundo contra isso, etc., porque é o direito de propriedade no Brasil que está em jogo, certo? Né? Nada contra o índio, nada contra nada de maneira alguma. São brasileiros como nós, mas as aldeias têm que se desenvolverem. Eles têm que produzir, Eles já têm 2 Minas Gerais, eles têm que produzir e desenvolver. Bom, também uma segunda coisa foi exatamente a questão de venda de terra para estrangeiro, né? Até foi de minha lavra o assunto aqui, né? Também foram milhares de exemplares que foram divulgados, né? Então, 25% do território brasileiro estaria à venda para o estrangeiro. Ora, gente, o chinês quer. Quem é que tem dinheiro hoje? A França está lá atolada, lá em dívidas, em problemas e tudo. A Alemanha está lá também com negócio de invasão, negócio de árabes que estão invadindo lá, porque né, vem de todas as partes do mundo para lá. Quem é que tem dinheiro para poder... dinheiro e gente para poder fazer uma, aspas, colonização dentro do Brasil? São os chineses, compreende, né? Então nós vamos entregar território nosso para o chinês, esse território que foi conquistado com sangue, suores, lágrimas. Você vai dizer, mas espera um pouquinho só, Brambila, você não tem cara de brasileiro não, né? Então eu sou descendente de lombardos e venezianos, né? Então do norte da Itália, né? Que vieram para cá depois da Guerra Civil de unificação da Itália, certo, né? Vieram para cá, o que vieram? Para se integrar no Brasil. Então, trabalharam aqui nas fazendas de café, substituindo a mão de obra escrava, né? Foram para o Paraná, o meu ramo, né? Foi para o Paraná, e no Paraná conseguiram fazenda, conseguiram propriedade, conseguiram tudo. Então, é isso que nós queremos, é gente que venha para o Brasil para integrar-se no Brasil e produzir riquezas do Brasil. Certo? Tá certo. E não... Ô, Brambila, você com essa verve toda, com essa garra, com esse dinamismo, vai percorrer o Brasil, as exposições nacionais, pregando a mensagem do Paz no Campo, a palavra do Dom Bertrand,
o segmento em que você atua muito bem a favor do agronegócio? Perfeitamente. Estive em vários eventos e participei de vários eventos presenciais e virtuais. Estive na Feira do Queijo agora em Cunha, a primeira que houve, né? Comeu queijo? Comeu queijo premiado. O Brasil teve agora um upgrade, certo, né? Uma coisa que foi realmente extraordinária. Depois da França, que é chamada Terra do Queijo, né? A capital do queijo no mundo, né? A França foi o Brasil. 57 queijos foram premiados. Olha só. E eu provei o queijo que foi um dos queijos que foi premiado na França. Era da Lagoa, lá na Itamonte, né? Estava lá. Até trouxe esse queijo para São Paulo, né? E tivemos lá com o prefeito, tivemos com todo mundo. Aliás, eles estão convidando o Crozada para ir lá no próximo ano. Com o Brasil. Lá em Cunha, exatamente. Tinha então o pessoal do sul de Minas, do Vale do Paraíba e também do sul do Rio de Janeiro. Prefeito, você não se lembra, né? Meu Deus, Éder ou Kleber, uma coisa assim. Vamos fazer isso. Mas Sabe vamos como sim. é que eu vou abrir a minha participação lá? Eu vou dizer, alô, fazendeirada do Brasil, estou em Cunha, a terra do queijo. O prefeito Éder ou Kleber, a gente vai apurar depois, e homenagear essa gente do sul de Minas, né? Norte de São Paulo, mas eles estão muito ligados com o sul de Minas, E né? e sul do Rio, que tem Sul do também. Rio também, que tem muita produção Muito de queijo queijo. bom, é. Queijo de altíssima qualidade. Queijo de cabra, queijo de ovelha, Olha tudo, só. coisa maravilhosa. Bom, Brambila. nesses lugares todos, né? Tenho levado exatamente esse trabalho das plaquetes nossas aqui a respeito do problema da Covid, né? E tudo que se passou com a Covid, um resto de edição que ficou para trás, né? Divulgamos muito também o tribalismo indígena, né? Do professor Plínio Correia de Oliveira, depois a parte toda feita pelo Nelson e pelo Paulo Henrique, né? Que mostra exatamente a real situação dos índios, questão da terra, da raposa Terra do Sol, e também o Psicose Ambientalista do Príncipe Dom Bertrand, cuja 8ª edição se esgotou, e estamos agora para janeiro com a 9ª edição. Já vai para quase 50 mil exemplares de tiragem em português, certo? Best-seller em português, 20 mil já em inglês, tirado na Holanda, e agora a edição argentina que também vai sair, né? Obrigado, Brambila. Lá na nossa terra não tem o termo bravo, que é o jeito certo, lá a gente fala é brabo. Por isso você está apelidado por mim de Brambila Brabo. Depois a gente vai explicar por que esse Brambila Brabo. Eu tenho a maior cobertura, um padrinho no Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tenho um apadrinhamento com o Nelson Barreto, mas você, Brambila, você é o grande amigo, tchau! Crozada sempre me pega no pé. Um bom Natal para todo mundo, um feliz ano novo e que 2022 seja bem melhor do que 2021, Isso. com as graças de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Assim como fizemos com o Dom Bertrand, fizemos com o Nelson Barreto, Dom Bertrand fizemos várias mensagens para os internautas brasileiros também, Sim. que tem televisão e tem internet, ninguém Certo. pode negar isso. É. Eu termino aqui o programa, mas fica aí um pouquinho que você vai fazer uma mensagem no tema que você escolher. Pode? Pode. Então tá, aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo. Até o próximo.